Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar no livro de Enoque. Um livro incrível. Um texto antigo que, apesar de não fazer parte da Bíblia tradicional, influenciou muito o pensamento judaico e cristão primitivo. É mesmo? Imaginem só. Anjos caídos, Uau! origem do mal, Interessante. conhecimento proibido e até figuras messiânicas alternativas. É muita coisa. Tudo isso está lá no livro de Enoque. É impressionante como um livro de fora do cânone bíblico consegue gerar tanto debate até hoje. De fato. E para a gente navegar nesse universo, é preciso entender como os estudiosos se referem a ele. Por exemplo, uns têm 37 a 71. Significa capítulos 37 a 71 da versão Etíope mais completa. Isso, Ou seja, se vocês virem essa referência, já sabem a qual parte do livro se refere. exatamente. E para entendermos melhor o impacto de Midian Enoque, precisamos voltar no tempo. Imagine o contexto. É século III da Bacé, período helenístico, um choque cultural entre tradições gregas e judaicas. É como se o livro fosse um grito de resistência contra a perda da identidade cultural, né? Sem dúvida. E por falar em conexões, você sabia que fragmentos do livro dos gigantes encontrado em Qumran estavam dentro de alguns rolos de um Enoque? Sério. Isso sugere uma ligação bem forte entre eles. Sim. Mas ambos exploram a história dos vigilantes, os anjos caídos e seus filhos gigantes, certo? Isso mesmo. E o Enoque vai além, com seções como o Livro dos Sonhos, que descreve o dilúvio e a história da humanidade usando animais como símbolos. Imaginem só. Que interessante. Me lembra aquelas fábulas com mensagens escondidas e Apocalipse das Semanas, como se encaixa. Ela apresenta uma linha do tempo profética da história dividida em 7 semanas, culminando no julgamento final. Uma visão bem detalhada do futuro, pelo menos para a época. Falando em visões, me chamou a atenção como Deus é chamado de Senhor dos Espíritos em Enoque. Tem um peso diferente de outros nomes, não acha? Com certeza. Reforça a ideia de que Deus tem poder sobre todos os espíritos, humanos ou sobrenaturais, conectando com a rebelião angelical e o julgamento final. Faz sentido. Senhor dos Espíritos também ecoa o Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento, mostrando o comando de Deus sobre as hostes celestiais. Uma imagem poderosa, sem dúvida. E falando em seres celestiais, Enoque também descreve anjos intercedendo pelos humanos como no Antigo Testamento. Mas isso contrasta com o Novo Testamento, onde Jesus é o único mediador. Que mudança significativa na teologia, né? É verdade. E agora vamos aos vigilantes. Enoque descreve a queda desses anjos que desceram à terra, se envolveram com mulheres e geraram gigantes. E espalharam conhecimento, proibiram o Momber, corromperam a humanidade e provocaram a ira divina. Certo, que história. Me lembra até os mitos gregos com deuses se envolvendo com mortais e causando problemas. Interessante essa comparação. E o mais intrigante é a relação com os Apkallu mesopotâmicos, seres sábios ligados ao conhecimento proibido. Parece que Enoque dialogava com outras culturas da época. Fascinante. E para aumentar o mistério, temos as figuras messiânicas, quem são o eleito e o filho do homem, são diferentes do Messias tradicional do judaísmo. Ótima pergunta. Eles têm semelhanças e diferenças, o que intriga os estudiosos até hoje. Alguns defendem a ideia de 2 messias, um joséfico e outro davídico. 2 Messias, isso muda tudo. E a separação entre luz e trevas e os espíritos dos homens em Enoque me lembrou a doutrina dos 2 espíritos da comunidade de Qumran. Exatamente. Essa doutrina fala da luta constante entre o bem e o mal no cosmos e dentro de nós. Uma luta que culmina no julgamento final, onde Deus julga os ímpios e vinga os justos, como descreve Enoque, né? Sim. E o livro não economiza em detalhes sobre o castigo dos vigilantes e dos reis e poderosos que oprimem os fiéis. Um alerta para quem abusa do poder. De Rabiar, mas os justos recebem um final glorioso, revestidos de luz eterna, uma mensagem de esperança em meio ao caos. E por falar em contrastes, Enoque coloca em tensão a sabedoria personificada como figura celestial e a Torá. Lembro da sabedoria que não encontrou lugar na Terra, uma crítica às imitações da Torá. É como questionar a própria fonte da revelação divina. Exatamente. Mostra a diversidade de pensamento no judaísmo da época. E para finalizar essa primeira parte, que tal desvendarmos a Apocalipse animal? A história da humanidade contada com animais. Que metáfora incrível. Mal posso esperar para entender o significado de cada bicho. Na próxima parte, vamos desvendar esse zoológico teológico e as mensagens por trás de cada criatura. Não percam. E antes de continuarmos essa aventura, lembrem-se de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar o episódio. Sua participação ajuda o Fé em Letras a crescer. Se tiverem sugestões de livros, deixem nos comentários. Até a próxima. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no livro de Enoque. Na primeira, a gente explorou a estrutura, o contexto histórico e temas como anjos caídos, figuras messiânicas e o julgamento final. E hoje vamos desvendar a cosmologia de Enoque. Isso. Preparem-se para uma viagem pelo universo segundo a visão desse antigo patriarca.
A cosmologia de Enoque, embora tenha semelhanças com outras visões antigas, apresenta elementos únicos e, como veremos, está conectada à sua teologia e mensagem profética. E como essa cosmologia difere de outros da época? O que a torna tão especial? As jornadas celestiais de Enoque são um bom ponto de partida. Guiado por anjos, ele viaja pelos céus, visita diferentes regiões celestiais e presencia maravilhas e horrores. Lembra-se do Sheol, onde os ímpios sofrem eternamente. Sim. Pois é. É de arrepiar. Mas essa jornada não é só uma aventura, certo? Tem um significado mais profundo. Exatamente. É uma forma de revelar os segredos do cosmos e os desígnios divinos. E Enoque aprende sobre a ordem do universo, a hierarquia angélica e o papel da humanidade no plano de Deus. É como se ele estivesse recebendo uma aula particular de cosmologia e teologia dos próprios anjos. E a cosmologia de Enoque não se limita à estrutura do universo. Ela explora as forças que o governam. Que tipo de forças? Estamos falando de leis da física como as conhecemos hoje. E Enoque descreve espíritos que controlam os ventos, as chuvas, o granizo, a neve e os fenômenos naturais. É como se o cosmos fosse animado por energias espirituais agindo sob o comando divino. Ou seja, a natureza seria um reflexo do mundo espiritual, cada elemento com sua força invisível. Isso mesmo. E essa visão se conecta da doutrina dos dois espíritos que vimos na primeira parte. A luta constante entre o bem e o mal. Aquela que se manifesta no cosmos e dentro de cada um de nós. Sim. Para Enoque, essa luta está em todos os níveis da criação. Os anjos caídos corrompem a ordem natural, espalhando conhecimento proibido e gerando caos e destruição. Então a rebelião dos anjos teria afetado o próprio funcionamento do universo, causando desequilíbrios. Exatamente. Esses desequilíbrios afetam a humanidade. Doenças, guerras, injustiças, tudo visto como resultado da ação do mal. E como nos proteger dessas forças malignas? Enoque dá alguma dica. Ele enfatiza a justiça, a pureza e a fidelidade a Deus como forma de resistir ao mal. Os justos são aqueles que andam na luz e seguem os caminhos divinos. A obediência a Deus seria como um escudo contra as trevas. Sim, mas não é apenas seguir regras, é uma transformação interior, uma busca por sabedoria e santidade. E para quem se desvia do caminho da justiça, qual o destino? O julgamento final, a separação entre justos e ímpios. Os justos recebem a vida eterna, os ímpios, punições terríveis. Lembram-se do lago de fogo. Sim, uma imagem assustadora. O que faz pensar como essa cosmologia com a luta entre o bem e o mal influenciou o cristianismo. Sem dúvida. O Novo Testamento, principalmente o Apocalipse, apresenta uma cosmologia similar. A batalha final entre Deus e Satanás, o julgamento dos ímpios, um novo céu e uma nova terra. É como se a cosmologia de Enoque tivesse preparado o terreno para a visão apocalíptica cristã. E essa visão, com sua mensagem de esperança e juízo, impactou profundamente a história do Ocidente. É incrível como um livro tão antigo continua a nos desafiar. Mas ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos analisar um dos trechos mais enigmáticos, a Apocalipse Animal. Exatamente. Vamos desvendar o significado dos animais como símbolos e as mensagens que Enoque nos transmite. Mal posso esperar. Mas antes, lembrem-se. Compartilhem esse episódio. Deixem seus comentários e sugestões. A sua participação é fundamental para o Fé em Letras crescer. Isso mesmo. Continuem conosco nesta jornada de descobertas. Até a próxima. E aqui estamos na parte final do nosso mergulho no livro de Enoque. Já exploramos a cosmologia, os anjos caídos, as figuras messiânicas, o julgamento final. E hoje vamos nos aventurar na Apocalipse Animal. Preparem-se para uma viagem simbólica pela história da humanidade, onde os animais representam figura-chave em nações, revelando os desígnios divinos e a luta entre o bem e o mal. Confesso que essa parte sempre me deixou curioso. É como se cada animal carregasse uma mensagem, um significado a ser decifrado. Por onde a gente começa? A figura central da Apocalipse Animal é o touro. Enoque descreve a história da humanidade a partir de Adão, representado como um touro branco. Seus descendentes também são retratados como touros, com cores que simbolizam seus caracteres morais. Caim, por exemplo, é um touro negro representando a maldade e a violência, enquanto Abel é um touro vermelho simbolizando sangue derramado injustamente. Interessante. A cor do touro seria um indicativo da índole de cada personagem? E Sete, qual touro ele representa? Sete, o filho justo que deu continuidade à linhagem de Adão, também é representado por um touro branco, simbolizando a pureza e a retidão. É como se a linhagem justa herdasse as bênçãos divinas. Entendi. E os outros animais? Eles também representam figuras importantes da história. Sim, elefantes, camelos, asnos, lobos, leões, ursos. Cada animal carrega um significado específico, representando nações e seus papéis na história da humanidade.
É um convite à reflexão sobre as relações entre os povos e os desígnios divinos. Me lembro de um trecho que descreve a transformação das nações em touros brancos. Qual o significado dessa transformação? Essa é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse animal. A transformação das nações em touros brancos simboliza a submissão de todos os povos ao Messias justo, representado como um cordeiro que se torna um grande touro com chifres negros. É como se essa imagem representasse um reino de paz e justiça, onde as diferenças entre os povos são superadas pela submissão a um líder justo e poderoso. Exatamente. E essa imagem se conecta à figura do eleito, o Messias que julgará os ímpios e estabelecerá um novo reino de paz e justiça. Apocalipse Animal não é apenas uma narrativa simbólica da história, mas também uma profecia sobre o futuro da humanidade e a vitória final do bem sobre o mal. Enoque, com essa linguagem simbólica, nos dá a refletir sobre a natureza humana, o papel de Deus na história e o destino da humanidade. É incrível como um livro tão antigo pode ser tão relevante. Apocalipse Animal é um texto complexo, com múltiplas camadas de significado, o que a torna tão fascinante. E para quem quer se aprofundar nesse universo simbólico, que recursos você recomendaria? Existem comentários e estudos acadêmicos sobre o livro de Enoque que podem auxiliar na compreensão da Apocalipse Animal e de outros textos complexos. A leitura de outros textos apocalípticos, como o livro de Daniel e o Apocalipse de João, também amplia a nossa perspectiva sobre o uso de símbolos e alegorias. Ótimas dicas. E para a gente finalizar essa imersão no livro de Enoque, qual a principal mensagem que a gente pode levar? A mensagem central do livro de Enoque é que Deus é justo e soberano, e que a história caminha para um desfecho onde o bem triunfará sobre o mal. A escolha de qual lado seguir nesse embate cósmico é nossa. Uma mensagem poderosa para encerrarmos nossa jornada pelo fascinante mundo do livro de Enoque, que é a aventura. Esperamos que tenham apreciado essa imersão. Lembrem-se, a busca pelo conhecimento e a reflexão sobre a fé são processos contínuos. Continue explorando, questionando e se aprofundando nos mistérios da fé. E não se esqueçam de curtir, seguir o nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Sua participação é fundamental para o Fé em Letras crescer. Se tiverem sugestões de livros, deixem nos comentários. Até a próxima!